Olha a situação, tá? Para quem acha que está brincadeira, como eu vejo muito no Facebook, as pessoas, crise? Crise que nada. Tem emprego para todo mundo. Escuto muito, vejo, escuto não, vejo, né? Muito no Facebook, né? As pessoas que entre a comunidade brasileira falam assim: "Ah, crise não existe não, tá tendo emprego para todo mundo". Olha só essa matéria. Mulheres, famílias, estrangeiros na fila da alimentação de Tóquio, enquanto a pobreza induzida pela pandemia aperta o controle. Então, o que eu posso dizer, no caso? Para essas pessoas que acham que realmente a crise não existe, que está tendo emprego, que Deus lhes abençoe, que Deus a abençoe, tá? Que mantenha o emprego dela, tá? Porque muitas pessoas não estão tendo a sorte que essas pessoas têm, né? Que Deus também, né, a espiritualidade perdoe o que essas pessoas falam, porque realmente tem muita gente passando necessidade, muita gente passando apertado no Japão, né? Mas vamos à matéria. A igreja de Santo Inácio, no distrito de Chiyoda, da capital, está ocupada nesse primeiro dia do ano desde o início da crise do coronavírus, mas não de fiéis. As pessoas economicamente pressionadas que fazem fila na igreja católica hoje, no caso são mulheres jovens, famílias e estrangeiros entre eles, estão lá para as refeições embaladas, né, no caso assim, as marmitas, no caso os bentôs, que estão sendo distribuídos aos necessitados. Autoajuda e ajuda mútua só vão até um certo ponto, disse um porta-voz da principal organização por trás do evento. Toshiko Shotona Shokudo 2001, né, que significa, traduzindo, Cantina Adulta de Ano Novo 2021. Agora é hora de apoio público. Queremos que o governo tome medidas para impedir que uma onda de pessoas na pobreza acabe nas ruas. As refeições distribuídas incluem a caixinha de bentô e a sopa, enquanto os funcionários também dão roupas para quem quiser. Além disso, há profissionais disponíveis para dar conselhos sobre questões trabalhistas e problemas do dia a dia. Uma das pessoas que estavam lá atrás de comida era uma estudante de pós-graduação de 34 anos que estava carregando sua filhinha de 3 anos. Aí abre aspas aqui, né? No caso é ela falando. Esta é a primeira vez que venho a um lugar como este, fecha aspas, disse ela. E eu pensei que eles também poderiam ter remédios e roupas de criança. Sua renda despencou desde que a pandemia impossibilitou-a de trabalhar em meio período, enquanto a suspensão do pagamento do empréstimo estudantil durante a crise do coronavírus foi apenas uma pequena ajuda. Outra mulher, uma uma mulher de 44 anos que trabalhava como recepcionista de meio período, entre outros empregos, disse: as festas quase acabaram por causa do coronavírus e eu tinha quase zero de renda em dezembro. Ela acrescentou que teve cada vez menos trabalho desde março do ano passado. Em dezembro normal, ela disse que faria de 600 mil a 700 mil ienes, o que daria cerca de 5.800 a 6.800 mil dólares. Agora ela tem menos de 200 mil ienes restantes em economia e vários meses atrasada de seus prêmios de seguro de saúde pública. Cada assim, não estão pagando para ela, né? Se as coisas continuarem assim por mais de um mês ou dois, não terei onde morar. Estou falando sério. No período do ano de 2008 a 2009, logo após o colapso do Lehman Brothers deflagrar a crise financeira global, um evento semelhante foi realizado para os trabalhadores temporários que foram demitidos. Então, quase todas as pessoas que vinham buscar ajuda eram homens. Não é assim este ano. Mulheres jovens com bebês e até famílias inteiras entraram na mesma linha, no caso assim, na mesma fila de alimentação que os homens de meia idade vivem nas ruas. A especialista em culinária, Nahomi Edamoto, que está supervisionando os bentôs, no caso no início, ela e sua equipe prepararam bentôs para 200 pessoas, mas todas acabaram em questão de 2 horas. Eles cozinharam um pouco mais, até às 14h30,
já haviam distribuído cerca de 300 refeições. Por causa do coronavírus, as pessoas tiveram que comê-los ao ar livre, em cadeiras colocadas ao longo de um aterro próximo. O dia estava ensolarado e relativamente quente, então as condições eram boas, graças a Deus, porque o frio já fustiga, e com o tempo nublado e com vento, piora a situação. Alguns residentes estrangeiros também estavam lá para as refeições. Ferby Toledo, um professor de inglês de 37 anos da Filipina, estava lá com sua esposa de 35 anos e seu bebê de 6 meses e seu filho de 5 anos. A família às vezes vem a Santo Inácio para a missa e ficou encantado quando souberam do evento de Bentô. Toledo diz que mora no Japão há 10 anos, mas suas aulas foram cortadas principalmente por causa da pandemia, enquanto sua esposa, que também trabalha como professora, está de licença maternidade desde que seu filho mais novo nasceu, em julho de 2020. Ele disse que eles estão roubando cada centavo, é complicado, né? Mas que as economias da família estão se esgotando. Ele espera que sua esposa possa voltar a trabalhar em abril e que a família consiga aguentar até lá. Na fila para receber aconselhamento profissional estava uma camaronesa de 31 anos, que disse com uma expressão endurecida que não tinha comida, dinheiro ou trabalho. Ela chegou ao Japão em fevereiro do ano passado e entrou com um pedido de refugiada. Ela foi liberada de uma instalação de agência de serviço da imigração do Japão em julho do ano passado, mas não tinha para onde ir e agora está hospedada em uma casa compartilhada no bairro de Itabashi, em Tóquio, apresentada por uma organização não governamental. Ela diz que quer obter o status de residência em breve, mas que a pandemia está retardando o processo. Ela acrescentou que não tinha mais família em Camarões e que queria fazer do Japão seu lar. Se entrou como estado de refugiado é meio complicado, né? O processo é meio moroso mesmo aqui no Japão. Uma iraniana de 46 anos perdeu seu emprego de meio período em uma empresa de processamento de carne no ano passado por causa da crise do coronavírus. Agora ela ganha 9.000 ienes, cerca de $87 por dia, como segurança em canteiros de obras noturnos e dorme em um restaurante da propriedade de um amigo. Ela não tinha seguro de saúde quando morava em uma casa compartilhada e temia pegar o vírus ali. Ela disse que poucas informações sobre o programa de suporte à vida diária chegavam aos estrangeiros no Japão, enquanto as conexões de internet e a língua japonesa também eram um obstáculo difíceis. Ela então perguntou se havia aulas de japonês gratuitas que ela pudesse fazer. Bom, eu vou fazer uma ressalva aqui, eu sei que muita gente vai me xingar. Mas a partir da hora que você pretende morar num país estrangeiro, você tem que estar ciente da barreira linguística, do problema de comunicação. Não é o país se adaptar a você, você tem que se adaptar ao país. Verdade seja dita, você saiu do seu país para ir para o país vizinho, no caso assim, para ir para outro país. Então você tem que se adaptar à cultura deles, não eles à sua cultura. Então existe a barreira linguística, então a pessoa tem que se preparar? Tem. Ou a pessoa se prepara ou ela arca com as consequências. E falar que o governo, agora, verdade seja dita, falar que o governo não estava falando para as pessoas se cuidarem é mentira. Porque o governo coloca cartazes, o governo fala na televisão, o governo solta noticiário quase todo dia pedindo para as pessoas se cuidarem. Então falar esse tipo de coisa é mentira. Só que uma coisa na matéria aqui, você vê que deram 3 nacionalidades diferentes. Uma iraniana, camaronesa e filipina. Agora, isso daqui só reforça aquilo que eu já vinha gravado em outras lives, né? Falando que o estrangeiro ele tem condições de vir para o Japão para trabalhar. E não precisa ter descendência japonesa e não precisa ter também, no caso assim, não precisa ser casado com descendente. Ele pode vir trabalhar. Primeiro que já deram o filipino que é professor de inglês. Então eu já gravei matérias falando que o Japão ele aceita professores de inglês.
para dar aulas e não precisa ser casado com descendente, nem ter descendência. Você vê que bate com que as matérias que o canal passa aqui. Né? No caso dos estados refugiados não tem jeito. Né? A pessoa veio, alegou certas condições, o Japão aceitou. No caso da iraniana, também não fala nada. Se ela é casada, se ela é descendente, nem nada. Então, isso só prova que descendentes podem vir. As pessoas não descendentes podem vir trabalhar no Japão. Só que existe as barreiras linguísticas e os pré-requisitos. Então, as pessoas têm que se preparar. Desde que a pessoa cumpra os pré-requisitos, elas têm condições de vir trabalhar no Japão. Né? Independente de ser descendente ou não, de ser casado com descendente ou não. Essa matéria só comprova que o canal aqui já postou faz tempo. Né? Se as coisas continuarem como estão, mais e mais pessoas serão empurradas para as ruas sem nenhuma maneira de se sustentar, disse Tsuyoshi Inaba, da ação de emergência para o desastre do coronavírus e das organizações Fundo Tsukuro e Tóquio, que apoiaram a oferta de comida. Cada assim a distribuição, né? Quando o estado de emergência foi declarado na primavera passada, os cybercafés fecharam suas portas, obrigando os diaristas que passavam noites nesses estabelecimentos a irem para as ruas. Desde outubro, as pessoas que gastaram suas economias depois de perder seus empregos devido à pandemia aparentemente estão se juntando a elas em números cada vez maiores. Mais pessoas na adolescência e 20 anos, no caso assim, maiores de 20 anos, estão se juntando às fileiras dos empobrecidos japoneses. Por isso que eu falo, vou ressaltar mais uma vez, me desculpem, tá? As pessoas que não têm necessidade de escutar isso. Mas aquelas pessoas que falam que o Japão não está em crise, que o Japão tem emprego sobrando, que Deus lhes abençoe sempre. Porque você vê que tem pessoas na penúria, tem pessoas passando dificuldades, tá? E às vezes, seja lá com que cargas d'água são, acabam sofrendo e padecendo. Então por isso que eu falo, Deus abençoe a boca dessas pessoas que falam esse tipo de coisa, que não está tendo crise no Japão. Tá certo? Inaba acredita que é importante expandir os pagamentos contínuos em dinheiro para a crise especial de coronavírus e o auxílio habitacional e reforçar os esforços para divulgar os programas de bem-estar. Nesse ponto, o canal aqui fez o que pôde, né? Soltou matérias falando sobre os empréstimos que o governo fez, que o governo tem para ajudar durante a pandemia. Aí vai das pessoas irem nas prefeituras ou não. Tem prefeituras que têm tradutores, tem prefeituras que não têm tradutores. Então, melhor pegar alguém, alguma pessoa legal, boa, né, para ir até a prefeitura ajudar a fazer a tradução. Porque as pessoas têm condições de pegar o empréstimo. Tem dois tipos de empréstimo. Um empréstimo de 200 mil ienes e um empréstimo de 600 mil ienes, a juros zero. Tá? Até onde que eu saiba, esses empréstimos ainda existem. Eles não iam ser cortados. Então é juros zero. Tanto que, se eu não estou enganado, esse empréstimo de 600 mil ienes, a pessoa tem até 10 anos para pagar. Olha só. Né? Então ajuda nessa questão, ajuda. Só que essas informações são muito pouco divulgadas. Infelizmente o canal aqui, ele é pequeno. Ele não cresce. Como é que se fala assim? Infelizmente assim, ele não conseguiu pegar a abrangência. Então ele cresce a passos de tartaruga. Então essas informações não se espalham por aí. Né? E nessa brincadeira toda, muita gente que acaba precisando, acaba não recebendo esse tipo de informação. Mas vai fazer o que, né? Se Deus quiser assim que o canal não crescesse, vai fazer o quê? Né? Mas você vê que as informações daqui sempre batem. Né? São informações fidedignas, porque são das mídias japonesas. Né? E mídia japonesa, ela não quer mentir, porque se ela mentir, depois quem que se quebra é ela. Tá? Há um programa para emprestar casas particulares vazias para as pessoas que perderam suas casas. E eu gostaria de ver isso, o uso completo disso. Então vocês estão vendo que existem programas também habitacionais, né? Coisa que eu nem sabia também.
Acabei de ficar sabendo agora. Vou até ler o parágrafo de novo. Há um programa para emprestar casas particulares vazias para as pessoas que perderam suas casas. E eu gostaria de ver o uso completo disso, disse Inaba. Então é questão de correr até a prefeitura para saber sobre esse tipo de informação também. Porque aqui ele deu um trecho muito pequeno, falou pouca coisa, né? Coisa que nem eu sabia desse programa também. Vou até ler o outro parágrafo ali, né? Inaba acredita que é importante expandir os pagamentos contínuos em dinheiro para a crise especial do coronavírus e o auxílio habitacional e reforçar os esforços para divulgar os programas de bem-estar. Então dá para vocês terem ideia que ele também sabe que existe uma série de programas, como ele citou um ali, né? Só que como o governo não quer ficar arcando com esse tipo de coisa, eles não ficam divulgando. Mas os programas existem, tá? É questão de ir na prefeitura e se informar, né? Pegue o tsuyaku da prefeitura ou leve uma pessoa lá, né? Se você chegar lá e pedir uma informação, eles vão te assessorar. Eu falo isso porque eu falo japonês mal e porcamente, mas consigo me virar. E todas as vezes que eu vou na prefeitura, eu sou muito bem atendido. Graças a Deus. Né? Dessa última vez eu tenho que renovar o visto, né? Fui lá pegar o Nozei Shomeshou e o Shotoku Shomeshou também. Né? Eu não sabia onde ir. Fui lá pedir informação, a mulher saiu do guichê dela, ela me levou até o outro guichê que era no outro prédio, ela foi me levando. Ela foi me levando, falando comigo, me indicou, né? Me levou até o guichê, falou, é aqui, tá? A partir daqui você vai pegar esse formulário, você vai preencher esse formulário. Ela me ajudou a preencher o formulário, falou assim, agora você está encaminhado. Então você vê que eles têm boa vontade, muita boa vontade. Ou graças a Deus, Deus me ilumina muito o meu caminho, né, para poder colocar sempre pessoas boas no meu caminho. Por isso que eu tenho a obrigação de passar coisas boas, passar informações decentes para vocês poder se ajudar aqui no Japão também. Da mesma forma como eu sou sempre ajudado, graças a Deus eu quero ajudar vocês também aqui, com informações, da melhor maneira possível. Claro que não só com informações, com parte material também na medida do possível, como eu já fiz muito. Só que eu só não gravo matérias por quê? Para poder mostrar isso, por quê? Eu acho que se você ganha de graça, você tem que dar de graça. E não é se promover com isso. Você dar com uma mão e mostrar com a outra, é autopromoção. Eu não gosto disso. Então o canal aqui não faz. Então, o pouco de ajuda, como é que fala assim, que eu já dei, no caso assim, dando panelas de arroz, né, ajuda financeira, ou mesmo encaminhamentos, eu não gravei um vídeo falando sobre isso, porque eu acho sacanagem, né, querer se autopromover na desgraça alheia. Mas vai fazer o quê? É questão de pensamento, tá? De pessoa para pessoa, né, de egos. Mas não vou levantar essa questão agora, porque esse é meu modo de pensar. Tanto que minha esposa também fala, não grave vídeo sobre isso, né? Mostrando as ações que o canal aqui tem, a ação social. É muito pouco, tá? Mas esse muito pouco eu não quero que seja visível. Eu só passo assim para vocês assim falando assim de boca, que pode parecer mentira, como pode parecer verdade, vai depender de cada um se acreditar ou não, tá? Que o canal sempre faz na medida do possível. Tá, dele, claro que nós não podemos fazer muita coisa também, sim, porque nós não temos condições. Então o que a gente faz? Nós ganhamos uma panela de alguém, então nós guardamos essa panela. Aí se aparece alguém precisando de uma panela, nós pegamos e damos essa panela. Né? Simples assim, é assim que nós fazemos, é assim que nós trabalhamos aqui. Só que a gente não grava vídeo nem nada, a gente não pede para a pessoa, grava um vídeo falando, não, pra quê? Vai expor a pessoa pra quê? Vai expor o canal para quê? Eu acho que é por isso que o canal não cresce, né? Porque nós não fazemos grandes divulgações, né? Mas graças a Deus, a família pode ser pequena, a família pode ser grande, mas graças a Deus somos uma família aqui, né? E eu sou muito grato também às opiniões, os comentários, as palavras amigas que vocês deixam aqui no comentário, né? Arigatou gozaimasu a todos que fazem isso. Eu não vou citar um nome de um nome de outro, porque seria injusto, tá? Citar uns e não citar outros.
mas na medida do possível, agradeço a todos, meu muito obrigado. E daqui para frente, assim, poucos, em vários vídeos, eu vou divulgando sim o nome das pessoas, mas mais pausadamente, tá certo? Esperar essa crise baixar um pouco, para senão vai falar assim, ah, você está se promovendo. Não, não quero isso, tá certo? Eu quero que o canal cresça sim, quero que alcançamos o maior número de pessoas possível, por quê? São informações que podem ajudar as pessoas, tá certo? Se eu falar para vocês que minha renda no YouTube é extraordinária, não é. Eu ganho centavos do YouTube, tá? Então se eu falar que eu tenho grana, que eu ganho dinheiro com o YouTube, não ganho. Ainda não ganho, quem sabe futuramente, mas agora ainda não, tá? Mas de qualquer maneira, até o próximo vídeo. Arigatou gozaimasu.